Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã e gostaria de pedir aos irmãos que viessem cooperar com o canal, se inscrevendo no canal, deixando também o seu like, compartilhando e também o seu comentário, é muito importante. Então eu trouxe hoje uma palavra que se encontra em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 22, que é: então Abraão intercede pelo seu sobrinho Jó. Então a partir do 22 diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não poupará o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Então disse o Senhor: se eu olhar em Sodoma 50 justos, dentro da cidade pouparei a cidade toda, por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltares 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei, se eu achar até 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, ó Senhor, falarei ainda se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo então cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Então aqui Abraão está intercedendo então na presença do Senhor, do nosso Deus. Ele intercede então por Ló. Então, para que nós venhamos então a entender melhor essa história, e vamos falar um pouco sobre a história de Abraão e também da história de Ló, para que nós entendamos o porquê então que Abraão estava intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Então Noé, ele teve 3 filhos, ele se chamava então Sem, Cã e Jafé. E da descendência então de Sem nasceu Terá, pai de Abraão. Então Terá, ele era o pai de Abraão, o pai de Naor e de Arã. Arã foi pai de Ló. Então Arã, ele era o pai de Ló. Arã era irmão então de Abraão. Então, no momento que Arã ele morreu, Ló ficou provavelmente aos cuidados então de Abraão. Então, Arã ele morreu nas terras de Ur, dos caldeus. Depois desse acontecimento, então, Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra do qual eu te mostrarei. E seja tu uma bênção. Então, quando Deus diz para Abraão: seja tu uma bênção, ele está dizendo: não se desvie então dos meus mandamentos, não entre em pecado, então seja ali uma bênção, e eu abençoarei todos os que te abençoares, e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoares. Então Abraão, obedecendo então a voz de Deus, obedecendo então a palavra de Deus, Abraão saiu da sua terra e levou então Abraão consigo a sua mulher Sarai, então, e seu sobrinho Ló.
né? Então aqui nós entendemos então que o laço então de Abraão com Ló era um laço de amor, então um laço assim de um parente bastante chegado, né? Porém, pela morte de seu irmão, provavelmente então Abraão decidiu então cuidar então do seu sobrinho Ló. Então ali saíram eles, então saiu a sua esposa, saiu então seu sobrinho Ló, né? E todos os bens que ali Abraão tinha adquirido então nessa terra ou ali nas terras dos seus pais, né? Então partiram para a terra de Canaã, né? Porém, né, nesse período, né, que Abraão partiu, teve uma grande fome ali em Canaã, que foi a terra do qual, né, Abraão foi parar. Essa fome, então, ela provavelmente deve ter vindo de secas. Então, Abraão, ele vai então para o Egito, né? Talvez o propósito, né, a ideia de Abraão era ficar então em Canaã, que era uma terra árida, uma terra boa, né? Mas ele teve então que fugir ou ir então para o Egito devido àquele problema, que era um problema de fome. Às vezes a gente acha, a gente não entende os propósitos de Deus, né? A gente não entende o segmento de Deus, mas nós notamos ali que Abraão ele foi então para o Egito e ele ficou um período ali. A Bíblia não destaca então o tempo que ele ficou lá, mas diz a palavra de Deus então que quando Abraão voltou então lá do Egito, ele voltou rico, né? Diz a palavra que ele voltou do Egito muito rico, né? E também não só Abraão voltou do Egito rico, como também Ló, o seu sobrinho, né? E diz aqui a palavra de Deus então que Abraão ele veio do Egito, ele tinha gado, ele tinha prata, ele tinha ouro, né? E também o seu sobrinho Ló, né? O seu sobrinho Ló também tinha rebanhos de gados, de ovelhas, né, e de cabras, e também tinha empregado, e ele também tinha constituído ali uma família, né? Então a gente nota então que talvez a ideia de Abraão seria ficar ali então em Canaã, mas Deus levou ele então para o Egito, para que lá ele prosperasse então, né, talvez amadurecesse ou entendesse então o seu chamado. Então agora ele volta então para Canaã, e então ele volta agora sendo um homem rico, diz a palavra de Deus, e não só ele, como também, né, o seu sobrinho Ló. Também constituiu ali uma família, né? Então eles voltam de lá com animais, então com empregados, com família, mas o problema ali é que Ló, então, eles tinham muito gado, muitos animais, Ló e Abraão, né? Então os empregados então de Ló, os empregados de Abraão, eles começaram a ter problemas, né? Então, para que não houvesse então, né, tantos problemas, né? Então, por ele ser parente bastante chegado, né, pelo amor então que Abraão ali tinha com aquele sobrinho dele, que é o sobrinho Ló, eles decidiram então a se separar, né? Aparentemente aqui então Ló ele escolheu a melhor terra, mas o objetivo não era esse, porque Abraão ele estava sendo, né, ele estava seguindo então os ensinamentos, a direção que Deus estava dando para ele, né? E Deus ele queria levar então Abraão exatamente era para as terras de Canaã. Então Ló ele seguiu o seu caminho e Abraão foi para Canaã, que era ali as promessas de Deus, né? Que é ali a cidade, o país de Israel, que é então as promessas de Deus para a vida então de Abraão. Então Ló foi para as campinas então do Jordão, que ia até a Sodoma, que é a cidade de Sodoma e Gomorra.
Porém, ali havia muitos homens em Sodoma, homens maus, homens grandes pecadores, né, contra o Senhor nosso Deus. E também nesse tempo, nesse período, teve uma guerra ali, então 4 reis, eles se uniram para atacar então Sodomas, para atacar o rei de Sodomas. Então eles atacando ali, eles levaram então Ló, né, e tudo o que pertencia a Ló, também a família de Ló, levaram como prisioneiros, né, também seus animais, né, mas porém Deus permitiu que um homem então escapasse para que ele fosse então avisar então a Abraão. Então esse homem foi lá e avisou Abraão do que tinha acontecido ali. E Abraão, então, ele reuniu 318 homens, né, homens treinados, então, para a batalha. E foi, então, atrás desses 4 reis, né, do qual eles tinham prendido, então, Ló, escravizado Ló, então, tinha levado Ló como prisioneiro. Então, com apenas 318 homens, né, Abraão vai atrás desses reis e Abraão fere então, ou mata então, esses reis, então liberta o seu sobrinho. A gente nota aqui o amor então que Abraão tinha com o seu sobrinho, né, ao ponto de com apenas 318 homens ir atrás de 4 reis. Né? Então se tinha 4 reis, então tinha 4 exércitos. Então não era pouca coisa. Então, com certeza que Deus, né, fez milagres a favor de Abraão para que Abraão pudesse vencer então esses 4 reis. Então ele matando, então ferindo, então esses reis. Então Abraão liberta então Ló, liberta a família de Ló e também recupera então os seus bens. Então Ló, depois disso, né, depois de tudo ter acontecido tudo isso, aparece então Deus novamente para Abraão, né? Então nesse momento aqui Deus muda o nome de Abraão para Abraão, né? E muda também o nome de Sarai para Sara, né? Então um certo dia, né, depois de um certo tempo, né, então Abraão ele está sentado na porta de sua tenda, né, provavelmente de cabeça baixa, né, então ele levanta então seus olhos para cima e ele vê ali 3 homens, né, de pé, sendo que 2 daqueles homens eram 2 anjos e um deles era Deus, né, então diz a palavra de Deus, então, que Abraão se prostrou aos seus pés e Abraão trouxe água para lavar os pés deles. Era o costume, então, daquela época, quando visse um estrangeiro assim, eles tratassem, então, com educação, né? Então, porque eles nunca sabiam, então, se era um anjo ou se era realmente um estrangeiro que estava passando por ali. E nesse caso aqui, então, eram 3 homens e 2 eram o anjo e um era Deus. Então, Abraão, ele trouxe água, ele lava, então, os pés desses homens, né? Mostrando, então, ali a humildade, então, de Abraão, perante o Senhor, perante Deus, né? E ele trouxe também pão assados, e Abraão correu então e matou um novilho, e colocou tudo, né, diante deles, né? E debaixo de uma árvore, então eles comeram então esses alimentos. Então ali então Deus prometeu para Abraão, né, e Sara um filho. Mesmo Abraão sendo velho e Sara sendo então velha e também estéril, né? Então cada vez que Deus aparecia para Abraão, então Deus ele faz uma promessa para Abraão, uma promessa de bênção, uma promessa de vitória,
Então, todo momento que nós estamos na presença de Deus, né, pedindo, né, para que Deus venha nos abençoar, Deus ele está nos prometendo nos prosperar, Deus está prometendo nos abençoar e curar, então, as nossas enfermidades. Então, aqui Abraão, né, Deus aparece para Abraão e faz essa promessa, mesmo ele sendo velho, mesmo Sara sendo estéril, mas ele é Deus do impossível e não há nada que ele não possa fazer. Então, Deus também, neste momento, ele anuncia, né, a destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Percebemos aqui, né, que Deus ele não precisava ter anunciado a Abraão que ia destruir uma cidade devido aos seus pecados, porque ele é Deus, ele é quem decide, mas Deus ele sabia o amor então que Abraão tinha por seu sobrinho Ló. Então Deus então, por amor a Abraão, né, Deus então decidiu anunciar então a Abraão, né, que ele iria então destruir então essa cidade, né? Então, porque ali tinha multiplicado, ali nessa cidade de Sodoma e Gomorra, ali havia multiplicado, né, os pecados daquelas pessoas ali. Então, nesse momento ali, né, que Deus está falando com Abraão, partiu então os anjos, né, para destruir Sodoma e Gomorra. Né? E nesse momento permanece então Deus ali na presença de Abraão, falando com Abraão, enquanto os anjos vão então para destruir Sodoma e Gomorra. Eu imagino aqui um coração aflito, eu imagino aqui Abraão, né, preocupado com seu sobrinho de como faria então para salvar então aquele seu sobrinho. Né? Muitas vezes nós precisamos clamar a Deus então para que Deus venha a salvar os nossos familiares. Nós devemos então interceder pelos nossos familiares, assim como Abraão intercede ali por seu sobrinho, que é então familiar dele. Então aqui Abraão, ele permanece então na presença de Deus e ele começa então a interceder então por seu sobrinho Ló, né? Então ele diz, Abraão, então ele diz, né, se houver 50 justos nesta cidade, né, se Deus iria então destruir aquela cidade. E Deus então, ele disse, se houver 50 justos, eu pouparei então essa cidade. E Abraão, né, por amor a Ló, ele continua a interceder, né, e ele insiste com Deus. Se ali houver então 45 ou tiver 40 justos, você destruiria, o Senhor destruiria? Então Deus diz, por amor aos 40 eu não destruirei essa cidade. Então Abraão, né, se desculpando, né, ele diz então, e se tiver então, houver então 30 pessoas justas nessa cidade, você destruiria? E Deus, ele disse, não destruirei por amor aos 30 justos. E Abraão, então, sendo insistente, né, ele pergunta mais uma vez, então, para Deus, se tiver ali 20 justos, o Senhor destruirá? Né? E Deus, então, disse, se houver ali 20 justos, eu não destruirei por amor aos 20 justos. E Abraão, então, pediu, né, para que Deus não irasse contra ele devido à insistência dele, e ele pergunta, e se houver ali 10 justos, o Senhor destruirá então essa cidade? Né? E Deus respondendo então para Abraão, se tiver ali 10 justos, eu não destruirei essa cidade por amor aos 10 justos. Então ali acaba então termina então essa intercessão então de Abraão, né, com Deus,
para com Ló. Né? Então, o amor de Abraão ali, ele está ali defendendo, então, o Ló perante Deus. Né? Então, ao anoitecer, aqueles anjos, então, eles chegaram na cidade, então, de Sodoma e Gomorra, e ao chegar nessa cidade, eles encontram, então, Ló sentado, e Ló, então, quando ele percebe, né, que esses anjos estão chegando ali, ele corre, se prostra, então, perante eles, né, e Ló, então, convida eles para que entrem em sua casa. Né? Então ali Ló fez um banquete então para eles e eles comeram ali, né? Mas os homens daquela cidade, eles viram então os anjos, né, em forma de homem, é claro, chegando naquela casa. Eles viram, eles arrodearam então a casa de Ló, né? E eles queriam então arrombar aquela casa. Né, e eles pediam para Ló, para que os homens saíssem para a rua, para que eles abusassem então daqueles homens do qual estava na casa de Ló. E Ló então ele rogava, então ele pedia para aqueles homens, para que não fizesse mal nenhum para eles. Então os anjos fizeram então com que Ló entrasse para dentro da casa, e os anjos foram então e cegaram então, né, aqueles homens então com cegueira, né? Então eles ficaram cegos, e ali eles estando cegos, não enxergando, eles não conseguiam então entrar na casa não conseguiam encontrar a porta para entrar então na casa de Ló. Então aqui os anjos, eles tinham então agora a resposta do qual eles procuravam. As respostas se eles iriam ou não destruir aquela cidade. Então percebemos então que não tinha os 10 justos do qual, né, Abraão tinha pedido para Deus. Né, mas tinha então Ló, nós entendemos então, porque se Abraão estava intercedendo por 10 justos, nós entendemos então que perante Deus Ló era justo. Né? Então esses anjos então anunciaram para que ele, né, pegasse a sua esposa, as suas 2 filhas e seu genro e saísse dali, porque Deus tinha enviado eles, né, para destruir então aquela cidade, porque os pecados daquela cidade já tinha chegado na presença de Deus. Então Ló, então ele vai atrás de seus genros, né, e ele fala a situação, explica a situação para seus genros, e aqueles genros deles começam a rir de Ló, e eles começam a debochar de Jó. É muito comum, né, que nós venhamos às vezes nos apresentar como cristão e as pessoas vêm debochar de nós, né? Quando Noé fez então a arca, muitos ali debocharam de Noé, não acreditaram nele. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, né, diz a palavra que eles ali riram então de Jesus em forma então de deboche, não acreditando então que Jesus iria então ressuscitar a filha de Jairo, né? Mas aqui nesse momento aqui os genros então de Ló estão debochando e rindo de Ló. Mas então os anjos então ao amanhecer eles pegam então Ló, sua esposa e suas 2 filhas pela mão e leva para fora daquela cidade e diz: corram e vão para os montes. Então Ló pediu então para aqueles anjos para que ele fosse então para uma cidade pequena, mais perto, e os anjos então autorizaram então que eles fossem então para essa cidade, uma cidade ali perto chamada Zoar. Então Deus fez com que chovesse, né, chovesse enxofre e fogo sobre Sodoma, e morreram todos aqueles moradores que ali moravam, aqueles moradores pecadores, aqueles
aqueles homens maldosos que estavam ali, né? Porém, no caminho, né, a mulher de Ló, né, olhou para trás, né? Então, uma das ordens que os anjos deu para eles: vá, mas não olhe para trás. O nosso passado, ele ficou para trás. Nós não devemos olhar para o nosso passado, nós devemos então olhar para frente, né? Nós devemos ir, né, rumo à nossa vitória, que é a nossa vitória da salvação. Ali então Ló e sua família estavam sendo salvos por aqueles anjos, e a ordem que eles tinham era não olhar. E aquela mulher, então, ela olha para trás, então, e ela se tornou, então, uma estátua de sal, perdendo, então, ali a vida, né, por ter desobedecido. E nós aprendemos aqui, então, que nós devemos obedecer às ordens do nosso Deus, né, e deixar os nossos pecados para trás, né. Então, aquela mulher ali, através do pecado, né, ela acabou morrendo ali, né, por ter desobedecido às ordens dos anjos, né. E nós encontramos, bom, então aqui Deus usa então o amor então de Abraão para salvar então a vida de Ló, para salvar a vida de Ló por amor, o seu amor, pelo amor de Abraão a Ló. E nós encontramos na Bíblia também um homem chamado Jesus Cristo, que por amor também, por amor a nós, ele sofreu então humilhação, né? Ele foi sacrificado na cruz, ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu na cruz, pendurado na cruz, no meio de 2 ladrões, né? Tudo isso ali, passando por toda essa humilhação, né, por amor a nós, mesmo nós não sendo merecedor, Jesus Cristo, ele morre na cruz para nos salvar, para nos perdoar os nossos pecados, para nos dar então o dom da salvação. E Jesus Cristo morreu ali na cruz, e ele ressuscitou ao 3º dia, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E um dia nós vamos todos morar com ele lá no céu. Então ali, né, temos então esses ensinamentos, né, do amor então de Abraão, né, com Ló, com o amor de Jesus Cristo para conosco pela nossa salvação, né? Então agora nós, a partir então da morte de Jesus Cristo, nós temos então a salvação. Nós podemos então pedir perdão a Deus aos nossos pecados, e nós podemos então aceitar então a Jesus Cristo como nosso único suficiente, e ali então nós recebemos a partir dali o dom da salvação. Então eu convido o irmão e a irmã para que nós venhamos a orar, né? Então que os irmãos venham meditar nessa palavra, né, que é uma palavra de bênção, né, uma palavra de salvação, de libertação. Deus Pai, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença neste momento, e eu te peço, Deus, abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã que está me ouvindo nesse momento, Senhor, abençoa cada um deles, Pai, por o Teu amor, através do Teu amor, Pai, abençoa cada um, Senhor, venha repreender todas as enfermidades, toda a mágoa, Pai. Livra, Senhor, essas pessoas, Senhor, do inimigo. Livra eles, Senhor, de toda a feitiçaria, de todo o poder das trevas, Senhor. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, Senhor. Dê para eles, Pai, a salvação, Pai. Escreva, Pai, o nome deles no livro da vida, Pai, para que eles também possam ter a salvação, para que um dia, Senhor, nós possamos estar junto aí contigo, Pai, no céu, Pai, e te adorando e te louvando, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Então eu venho agradecer ao irmão, à irmã que permaneceu até o final desse vídeo, que Deus venha te abençoar. Também eu peço que os irmãos venham compartilhar esse vídeo para que, né, Deus venha
abençoar esse canal através de você, seja um missionário compartilhando então esses vídeos do qual eu tenho colocado em nome de Jesus. E eu te agradeço, que Deus venha abençoar você, venha abençoar sua família, venha abençoar o seu trabalho e seus projetos em nome de Jesus Cristo. Amém.